Hoje você vai acompanhar a primeira parte do Ninguém é Perfeito. Neste quadro, um homem e uma mulher, que podem se tornar namorados no fim do quadro, têm que superar 3 grandes revelações sobre o passado de cada um e decidir se continuarão se relacionando. Nos últimos 2 programas, os parentes e amigos do Kleber e Letícia nos contaram um pouco sobre eles. Eles também deram seus recados, mas até esse ponto os dois nunca tinham se visto. Agora vamos saber o que cada um sentiu no primeiro encontro e você aí de casa fique atento, pois cada detalhe conta muito nesse jogo da conquista. Tudo bem? Tudo bom? Eu tava aqui sentada esperando, super ansiosa, com frio na barriga. Eu olhei assim, tipo, fisicamente, ele é muito bonito, né? De uma forma que me atrai. Obrigada. Uma recordaçãozinha aí. Muito obrigada. Deixa eu segurar pra você olhar. Você olhar o presente. A princípio, ela demonstrou muita timidez, o que é natural, né? A gente não se conhece, ela me viu, ela ficou um pouco acanhada. Você tá aqui do seu lado. Oh, que lindo. Então, é difícil escolher presente quando você não conhece a pessoa, né? Então, eu pensei assim, né? Qual creme que eu gostaria que ela usasse? E eu pedi pra colocar na minha pele, eu fiquei sentindo o cheiro. Deu pra ver que ele se cuida, que ele gosta de esporte, enfim, que né, ele tem um corpo bacana e ele tem barba, isso é muito legal. Meu nome é Kleber. Eu sou a Letícia, eu tenho 28 anos, eu sou de Sorocaba. E atualmente você está morando com a família? Estou morando com a minha família, moro com a minha mãe, com o meu padrasto. O que você faz no dia a dia? O meu dia a dia não foge do meu trabalho, da minha vida familiar, de um modo geral. É o que eu faço, sabe? Eu não sou um cara de balada. Gosto muito de treinar, sabe? Academia, praticar esporte, sabe? Gosto muito. Sabe? O que mais me surpreendeu quando eu conheci foi essa afinidade que a gente teve. Nós gostamos das mesmas coisas. Então vamos falar um pouco de você, então. O que você faz? Eu sou terceirizada numa instituição pública. Também treino. Antes do meu trabalho eu já vou treinar. Eu gosto de fazer musculação, eu faço pilates também. Caramba, realmente a gente tem muito em comum, porque tudo que você falou é tudo que eu gosto. É, eu também. Tudo, literalmente. Praia, eu amo, assim, sabe? Sério? Então Não vou nem precisar falar de mim, você já tá me descrevendo. Achei ela muito interessante. Uma mulher difícil de se encontrar hoje em dia, né? E se de fato ela é o que ela deixou transparecer, realmente ela é uma grande mulher. Você é, assim, uma mescla de beleza com maturidade, isso é, pô, que legal. Eu não sei né? Eu pareço assim, ser tanto sei lá, menino, mas de menina não parece. Não parece, não. Mas de menina não tenho nada, assim, sabe? O que esperar quando você não tem ideia do que vem por aí? Cada um reage de um jeito, né? Não é fácil para mim contar o que eu já vivi, o que eu já passei. E isso vai acontecer com as primeiras revelações. O que eu espero daqui para frente é que eu continue vendo isso que eu vi aqui no nosso primeiro encontro. Dá um certo receio, né? Eu no lugar dela ficaria um pouco receoso. Então agora é dar tempo ao tempo, sabe? Mostrar para ela a cada dia como eu sou, absorver o que ela é e o tempo vai se encarregando do resto. Eu estou muito feliz, estou muito empolgada, não vejo a hora de conhecer um pouco mais, né? Será que o clima romântico vai continuar? Bom, você teve aí as primeiras impressões que um teve do outro, né? Agora vamos ver o momento mais impactante de hoje, que são as 2 primeiras revelações de cada um. O que será que o passado e as dificuldades de cada um deles vai significar para o outro? Vamos saber agora. A imensidão da cidade pode assustar, mas agora eles precisam falar e principalmente ouvir. E tudo depende de como vão lidar com a bagagem que cada um deles carrega. O
que eu tenho para contar para ele hoje é uma coisa que fez parte da minha vida durante muito tempo, mais ou menos uns 10 anos. Se ele realmente não acreditar em mudança, vai ser um choque. Eu pensava que eu estava fazendo algo só para mim, mas na verdade tudo que a gente faz pra gente, a gente afeta todas as pessoas que a gente ama. Eu realmente não consigo entender como é que eu fui daquela forma, assim, sabe? Levando em consideração o local, todo esse clima de suspense, a sensação que se tem é sei lá, de algo doloroso. Eu acredito que deve ser algo assim, nesse sentido. Chegou a hora de Letícia falar sobre algo que quase arruinou sua vida definitivamente. O que eu tenho para falar agora talvez não seja muito legal. Sabe por que a gente está aqui? Não faço a mínima ideia. Não é fácil falar, principalmente, né, falar para as pessoas que eu não conheço. Eu geralmente não falo o que esse lugar te faz sentir. Eu diria que um frio na barriga, né? Eu particularmente fico bem receoso num lugar como esse, né? Nos remete a pensamentos voltados para o medo, né? Adrenalina. A cidade, né? Cidade grande, muita coisa acontecendo, Verdade. Muita coisa ruim também, né? O que eu vou te contar agora foi uma fase muito ruim da minha vida, muito triste da minha vida. Eu usava drogas. Usei drogas durante muito tempo, mais ou menos uns 10 anos, né? E a minha vida era muito ruim. Quando eu me vejo naquela situação, eu me sinto triste, né? Porque é complicado uma pessoa ser dependente de algo, de alguma coisa. Eu conheci a droga com mais ou menos uns 15 anos, Sim. Na escola, né? Que eu comecei a fumar maconha, comecei a beber, né? Me envolvi com a cocaína, né? Depois de um tempo. E 2 vezes eu quase morri. Tive começo de overdose. Minha mãe veio me buscar na minha casa, né? Eu estava quase morrendo. Eu tive que falar para ela tudo que eu tinha feito, tudo que eu tinha usado. E, assim, é muito ruim de lembrar o tanto que eu fiz a minha família sofrer, o tanto que eu fiz as pessoas que realmente me amavam sofrer. Por quê? Porque eu deixei a minha família pelos amigos. Eu confesso que eu fiquei, assim, bem preocupado, né? Porque uma coisa é você usar droga por conveniência, outra coisa é você usar droga e isso te levar ao extremo, a ponto de colocar em risco a sua vida. Ao que você atribui isso? Eu procurava em todas as coisas preencher um vazio que não saía. Eu não conseguia me livrar sozinha das drogas, principalmente do álcool. Eu bebia todos os dias. Começou do nada e aí o que aconteceu? Eu fui achando normal, virou um ciclo vicioso. E aí quando você acha normal, a tua consciência não pesa. E se a consciência não pesa, você continua fazendo até você chegar no fundo do poço. Aí que ele acreditou em mim, né? Acreditou que eu nunca mais vou usar, que tudo isso já passou. Como vai ser de agora em diante, eu não sei. Eu confesso que é tudo muito incerto, né? É só vendo e deixando as coisas acontecer, né? Acho que todo mundo, Letícia, na vida passa por fases, por situações. Eu também não me vejo diferente de você, sabe? Também já fiz muitas coisas ruins. E assim, eu também, assim como você, eu também não gosto muito de entrar no assunto. O clima está sério e agora é a vez do Kleber se abrir. Não tenho a mínima ideia do que ele vai me contar. Mas eu acredito que ela não vai receber bem, né? Porque eu, no lugar dela, não receberia. Assim como eu errei, ele também pode ter errado muito, mas eu acredito que hoje ele possa ser uma pessoa muito melhor. Eu só fui perceber o que vinha acontecendo quando eu provei do meu próprio veneno. O que pode me fazer mudar a percepção que eu tive dele não é o que ele vai me contar, mas sim o tempo que ele não faz mais aquilo que ele vai me contar. Se ela se permitir me conhecer, ela vai entender melhor o que eu sou e o que eu posso oferecer para ela. Mulher, por ser muito frágil, a mulher,
ela necessita, né, de muita segurança, né, por parte do homem, né? E eu, assim, no meu passado eu era terrível, sabe? Eu não valorizava nada. Eu era uma pessoa, assim, totalmente desprovida de valores, né? Sabe, eu me envolvia com pessoas, eu não conseguia me apegar a ninguém, eu não conseguia me aprofundar em relacionamento. Eu era um legítimo cafajeste mesmo. Eu não merecia a confiança de ninguém, eu não era fiel nem a mim mesmo, sabe? Eu ficava com a pessoa e, assim, enjoava já, sabe assim, eu não tinha comprometimento nenhum. Como trocar de roupa. Eu não tinha comprometimento nenhum, sabe? Eu acho que todo mundo tem alguma coisa que fez no passado e que se arrependeu depois e que mudou. E ele é um cara bonito, meu, tipo, ele é um cara que ele pode fazer isso se ele quiser, sabe? Assim, falando português, claro, não valia nada. Não era digno de confiança por parte de ninguém. Se eu fosse pai do Kleber há anos atrás, eu seria o primeiro a não aconselhar o meu filho para ninguém. Essa palavra cafajeste é muito pouco perto do que eu fui, né? Eu era um cara assim que, de verdade, era de dar nojo, assim. Comigo nessa parte é uma vez só. Se a pessoa fizer, eu vou mandar embora sem sentimento, porque eu não aceito esse tipo de coisa. Mas num dado momento eu colhi do meu próprio veneno. Eu entrei num relacionamento totalmente desarmado, mas desarmado mesmo, assim. E ali eu colhi tudo aquilo que eu plantei. Traição significa falta de caráter, né? Então isso é muito complicado. Eu me sinto muito bem em poder afirmar que eu já fui, que eu já fiz e que hoje eu não sou, que hoje eu não faço. Se ele não me garantisse que ele mudou, eu jamais confiaria nele. Se eu falar para você que o que ela me disse não vai ter um peso na minha avaliação no amanhã, eu estaria sendo hipócrita. O panorama da cidade dá lugar a um ambiente cheio de significados. E uma grande reviravolta vem por aí. O que eu tenho para falar para ele hoje é uma coisa muito importante, é muito mais difícil do que a primeira revelação, porque não diz respeito ao meu passado, mas diz respeito a uma decisão pessoal. Na verdade, assim, a revelação que eu tenho para fazer para ela é algo, assim, muito sério, né? Que envolve o que eu tenho de melhor. O meu receio de contar isso para as pessoas é que nem todo mundo aceita. Qualquer tipo de rejeição ou recusa da parte dela mediante a essa revelação que eu vou fazer pode colocar em xeque, né, todo o desenrolar das coisas. Essa minha decisão é uma coisa que pode atrapalhar um relacionamento. O comportamento dela quanto a essa relação é de aceitação, não existe uma outra possibilidade. Oi, tudo bem? Vamos conhecer esse lugar. Como é que foi sua noite? Foi bem. Descansou bastante? Descansei. E aí, qual que é a sensação de estar num lugar como esse? Bacana, né? E pra você? Dá vontade de brincar, não dá? Dá vontade de brincar. Vamos sentar? Eu tenho algo para te falar. Eu tenho um serzinho de 4 anos, que vai fazer 5 anos, que é a razão da minha vida. Me foge as palavras para descrever o amor que eu tenho pelo meu filho. Eu diria para você que é a coisa mais importante que eu tenho, tudo que eu faço, tudo que eu vivo, tudo que eu planejo gira em torno dele, sabe? Eu gosto muito de criança, para mim não seria uma coisa ruim. E quando eu falo do meu filho, eu não me limito a falar apenas dele, porque por detrás do meu filho existe uma pessoa incrível, pessoa essa que dedicou quase que 12 anos da vida dela do meu lado. Então eu preservo muito essa relação família. Eu diria que para uma pessoa me amar, primeiro, ela teria que amar meu filho
Meus pais também se separaram, só que no meu caso não foi igual, né? Eles não tinham uma boa relação. Então, assim, eu fui criada distante do meu pai. Eu acho extremamente importante que você dê o seu melhor para o seu filho mesmo. Isso é super importante. Qualquer outra pessoa poderia ver de outra forma. Eu não posso ver de outra forma, porque é uma criança. O caráter dela está sendo construído. Ele precisa participar disso junto com a mãe. Não tem outro jeito. E se por acaso ele não gostasse de mim? Então, é um direito dele, né? Jamais eu colocaria o meu filho acima do meu relacionamento, tá? São sentimentos diferentes, são situações diferentes, então cada um ocupa o seu lugar, né? Então, meu filho tem um amor, a minha companheira teria também um amor, então você precisa saber separar bem as coisas. Pelo que ele me disse, pelas atitudes que ele tem, eu acredito que ele saiba separar bem as coisas. A impressão que eu tive, assim, referente à postura dela quanto ao meu filho e minha ex-mulher, foi das mais positivas, né? E ela me passou muita confiança nesse sentido, né? De receber bem essa relação paternal, bem como essa relação de um casamento anterior, tudo mais. Então, eu não vi nada de negativo nesse sentido, não. Quando eu conto isso para alguém, as pessoas acham um absurdo, que não é normal, ou acham que eu tomei essa decisão por medo. Enfim, as pessoas não aceitam de uma boa forma em geral, não. Tudo isso que você me contou sobre o seu filho, né? Esse carinho que você tem pelo seu filho me deixou ainda mais insegura, mais tensa para falar o que eu tenho para te falar. É uma decisão que eu tomei já faz algum tempo e que talvez até possa mudar a minha imagem, enfim, não sei. Eu não quero ter filhos. É uma decisão antiga sua? O que te levou a pensar assim? Por exemplo, você já tem um filho. Toda a minha atenção, tudo que eu puder fazer para ele, eu vou fazer. Eu amo criança, amo. Mas eu não quero essa responsabilidade de colocar uma criança no mundo. Isso para mim vai totalmente contra o que eu acredito, ao que eu penso, ao que eu planejo. Toda mulher tem o sonho de ter um filho, mas eu prefiro sacrificar esse sonho para que eu possa cuidar melhor das outras pessoas que precisam tanto, que já estão aqui, que precisam tanto, né? Então eu optei por não ter filhos. Não sei se ele compreendeu ou se ele pensaria da mesma forma que eu um dia. Isso fala para você assim, eu não abro mão, por exemplo, de ter filhos. O que isso significaria para você? O que essa informação provocaria? Eu acho, sei lá, de repente, desculpa eu falar, mas egoísta hoje eu falar, não, eu quero ter um filho porque eu quero ter alguém do meu próprio sangue e colocar mais uma criança no mundo que eu vou ter que encaminhar. Então, para você, o fato de querer ter filhos seria um egoísmo, assim, nu e cruamente falando? Hoje em dia seria egoísmo. Eu acho muito contraditório você falar daquilo que você não vive. Essa é a minha opinião, tá? Quando você vive, é tudo diferente. E se eu virasse agora e falasse pra você assim, e se eu quisesse ter um filho? E se pra mim isso fosse insubstituível? Esse assunto talvez tenha me feito pensar como eu nunca pensei, como eu não tinha pensado até agora, sabe? Eu tenho um sonho de ter um casal de filhos. Hoje eu tenho só um, mas dentro da minha cabeça ecoa de uma maneira gritante a vontade de ter uma menina, né, para formar um casal. Você vê que a gente nunca está preparado para tudo, né? Falar sobre isso é realmente difícil para mim. Foi uma decisão muito difícil, muito complicada, mas que eu tive que tomar. O que a decisão de ter ou não filhos pode representar para um relacionamento?
Eles colocaram na mesa suas escolhas de vida e o impacto foi muito forte para os dois. Mas não acabou e tudo ainda pode mudar. Agora é pensar e pensar bastante. Parece que a Letícia não esperava por essa, né? E nem tão pouco o Kleber. Né? Se coloca no lugar dele, né? Ou deles. O que você faria se uma futura pretendente te contasse que já foi viciada em drogas e álcool? Ou você, como reagiria ao saber que o seu pretendente já foi um cafajeste com as mulheres, não levava nenhum relacionamento a sério, já tem um filho ou mais? E tudo isso vai pesando na balança, né? Bom, nós queremos saber a sua opinião. O que você acha que vai dar neste quadro do Ninguém é Perfeito? Será que a Letícia vai acabar no final dizendo sim para o Kleber, ela vai conseguir superar, o Kleber vai conseguir superar as diferenças, as surpresas reveladoras? Bom, vá até a nossa página no Facebook e responda com a hashtag sim, se você acha que eles vão ficar juntos, ou hashtag não, se você acha que não vai dar. Pelo que você já viu aí, eu acho que os dois não vai rolar nada entre eles. E a sua participação na enquete não vai interferir na decisão deles, tá? Então, no Ninguém é Perfeito, a gente pode ver exatamente a importância que as experiências que nós vivemos no passado têm na nossa vida no presente, como que elas repercutem no dia a dia. E se você quiser entender melhor como isso acontece, fizemos um DVD chamado Raízes, explicando tudo isso direitinho. Sobre as raízes que cada um de nós trazemos, que influenciam nos galhos, nas folhas do nosso comportamento hoje em dia. Se você quiser saber como lidar com essa questão, então entre agora na nossa página no Facebook e clique no link que nós postamos lá e você vai saber como você pode receber esse DVD e assistir essa palestra que a Cristiane fez falando sobre as raízes de cada um e como lidar com elas, como superar as raízes, não só suas, mas talvez do seu parceiro.